Processos de perda de nitrogênio no sistema solo-planta. Pessoal, essa figura aí é a figura mais simples que eu encontrei sobre o ciclo do nitrogênio. Vocês devem já ter visto figura semelhante em várias outras disciplinas, então não é meu objetivo aqui ir a fundo explicar esses processos que envolvem o nitrogênio no solo. Eu só coloquei essa figura para deixar claro para vocês que dos vários processos que afetam o nitrogênio, alguns deles têm a ver diretamente com o assunto da nossa aula. Por exemplo, eh, a passagem das formas orgânicas de N, como, por exemplo, a urina, o esterco aqui dos animais, os resíduos vegetais das plantas, é um N orgânico que precisa passar por um processo de amonização, tá? Ou mineralização, passa a primeira forma amônio, tá? Amônio. Amônio é uma forma que é absorvida pela planta. A raiz da planta pode absorver amônio. Esse amônio, ele pode ser nitrificado por bactérias nitrificadoras ou nitrificantes e passar para nitrato, que também é uma forma passível de absorção pela raiz das plantas. Porém, o nitrato também pode, como ele é um ânion, né, NO3-, ele pode ou ir percolar pelo perfil do solo e ir poluir a água, corpos d'água, ou ele pode ser desnitrificado por algumas bactérias e virar N2O, poluindo a atmosfera. Então, pessoal, só para relembrar vocês sobre esse processo, o que que importa aqui para a nossa aula? Vocês lembrarem que as plantas absorvem do solo nitrogênio na forma de amônio, NH4+, ou nitrato, NO3-. As plantas também absorvem ureia e aminoácidos, mas em uma proporção muito baixa, então não vamos comentar aqui, vamos focar aí em amônio e nitrato. E as perdas de nitrogênio podem ocorrer na forma de amônia, que é um gás, NH3, na forma de nitrato, que é um ânion, NO3-, ou na forma de óxido nitroso, N2O, que também é um gás, tá? Esse é só para relembrar vocês desses conceitos, tá? Então, pessoal, vamos falar um pouquinho dos processos de perdas de fertilizantes nitrogenados. Vamos focar aí em volatilização, lixiviação e desnitrificação, que são os três processos mais importantes de perdas de nitrogênio de fertilizante. Vamos começar por volatilização. A volatilização, ela é um processo que causa perda de nitrogênio, principalmente do fertilizante ureia, da ureia, né, que nós vimos lá que é uma das principais fontes de N usadas na agricultura. Essa é a reação simplificada da ureia no solo, após sua aplicação no solo. Então, aqui nós temos a molécula de ureia, CONH2,2. A planta não tem capacidade de absorver esse nitrogênio, porque está numa forma amídica, NH2,2. Ele precisa passar para amônio para que a planta consiga absorver. Quem faz essa hidrólise, essa quebra da molécula de ureia, é uma enzima no solo, enzima urease, e durante esse processo, essa enzima urease, primeiro, ela tem que estar presente, tem que estar em contato com a molécula de ureia, tem que ter umidade, deve haver água no sistema, umidade, e nesse processo da hidrólise da ureia, há consumo de H+. Há consumo de H+. Pessoal, se há consumo de H+, o que que isso quer dizer? Está fazendo o mesmo papel que o calcário. O calcário também, né, libera hidroxila no meio que consome H+. Então aqui, na hidrólise da ureia, também há consumo de H+, ou seja, é similar ao efeito do calcário no solo. Portanto, o que que acontece com o pH na região do grânulo do fertilizante? O pH aumenta, o pH sobe. Então, na região do grânulo do fertilizante da ureia, há um aumento de pH devido a esse consumo de prótons H+, tá? E aí consegue quebrar, hidrolisar a molécula de ureia, formando amônio e ácido carbônico. O ácido carbônico dissocia, assim como o ácido carbônico do calcário dissocia, né? Esse ácido carbônico dissocia, formando bicarbonato e OH-, e hidroxila, tá? É, essa hidroxila formada aqui pode reagir com o amônio, causando a formação, levando à formação de um gás amônia, tá? Ou seja, então o gás amônia se forma em condição alcalina, quando há presença de OH-, de hidroxila no meio, se forma amônia. Portanto, pessoal, em resumo, durante a hidrólise da ureia, esse consumo de H+,
já causa elevação no solo, e depois a dissociação aqui do ácido carbônico também gera hidroxila, que também causa elevação no pH do solo. Então, são dois processos que causam elevação do pH do solo na região do grânulo. E isso faz com que o amônio passe para amônia, tá? Pessoal, é extremamente importante que vocês entendam esse processo, tá? Em resumo, pessoal, a hidrólise da ureia causa elevação do pH do solo na região do grânulo do fertilizante. Depois, esse pH ele pode voltar a diminuir quando um outro processo acontecer, que é o processo de nitrificação. Aí vai ter liberação de H+ no meio, tá? Mas nos primeiros dias após a aplicação de ureia no solo, a gente espera, a gente observa um aumento do pH. E esse pH na região do grânulo, ele é tão intenso que ele pode chegar a valores 8, 8,5 até 9. Então é bem intensa essa elevação do pH. E o gás amônia é passível de sofrer volatilização. Pessoal, então vocês devem lembrar dessa figura aí lá da aula de química, né? No primeiro, segundo ano lá do curso de vocês. Essa figura representa as formas de nitrogênio no meio em função do pH, tá? Então, à medida que eu tenho pH mais ácido, pH 4, 5, 6, 7, a forma predominante de nitrogênio no meio é o amônio, NH4+. À medida que eu aumento o pH, vai para 8, 9, 10, 11, eu tenho um predomínio de amônia. Portanto, quanto maior o pH, maior é a formação de amônia no meio. E o pK dessa reação é 9,14, 9,1. Ou seja, quando o pH atinge 9,1, eu tenho 50% do nitrogênio na forma de amônio e 50% na forma de amônia. Portanto, se o pH chegar a 9, em volta do grânulo de ureia, eu tenho possibilidade de ter 50% do nitrogênio na forma de amônia. Ou seja, eu posso ter perda de até 50% de nitrogênio se o pH chegar a 9. Além da formação de amônia, outro processo que favorece muito a volatilização é a é o vento que leva embora essa amônia para a atmosfera e o secamento do solo, porque o vapor de água, à medida que o solo seca, o vapor de água passa, dilui essa molécula de amônia no vapor de água e leva ela embora para a atmosfera. Então, fatores que aumentam a volatilização de amônia é, primeiro, formação de amônia, segundo, vento, bastante vento, e terceiro, vapor de água, né? Solo secando, né? Secamento do solo levando embora essa amônia para a atmosfera, tá? Portanto, pessoal, eu vou falar novamente aqui nesse slide como que é o comportamento da ureia após a hidrólise, né, em duas situações. Uma ureia aplicada em um solo úmido e uma ureia aplicada em um solo seco, tá? Primeiro, vamos explicar a ureia aplicada em solo úmido. Vamos imaginar que o agricultor foi lá, esperou chover e depois da chuva ele foi lá e aplicou a ureia no solo. Bem, essa bolinha branca e vermelha aí é a ureia, é a dissolução do grânulo da ureia, e embaixo, essa parte amarelinha aí, é onde a enzima urease vai hidrolisar a ureia. É onde vai ocorrer a reação de hidrólise, tá? Então, o que nós vimos lá atrás? O que vai acontecer? O consumo de H+, na hidrólise da ureia, vai causar uma elevação do pH do solo, e esse pH do solo pode chegar a 9. Nós já medimos isso em laboratório, e realmente chega próximo de 8,5, 8,8, 9. Tá? Com essa elevação do pH, eu altero as formas de amônio, de nitrogênio na solução do solo. Então, em pHs mais ácidos, eu tenho 100% de amônio e quase nada de amônia. À medida que o pH vai aumentando, eu vou diminuindo a minha participação de amônio e vou aumentando a minha participação de amônia, com base naquele gráfico que eu mostrei no slide anterior. Tá? Isso simula então uma aplicação de uma ureia em um solo úmido. Essa reação então de hidrólise é muito rápida, em 2, 3 dias já hidrolisou esse nitrogênio. Tá? E aí eu tenho uma possibilidade de perda. O segundo cenário, pessoal, que é um cenário que a gente prefere, é uma ureia aplicada em um solo mais seco, tá? Ou seja, antes da chuva, tá? Antes da chuva. O que acontece então? A ureia, por ser muito solúvel, ela também vai dissolver, vai ter a dissolução dela. Qualquer umidade residual que tenha no solo, o orvalho mesmo, ele vai dissolver a ureia. Porém, o orvalho não vai ter capacidade de molhar o solo,
né, de realmente umedecer o solo. Então o solo vai continuar com limitação de água, tá? Com isso, a hidrólise da ureia, que precisa de água, ela é mais lenta. Ela sendo mais lenta, o consumo de H+ é mais lento, é menor. E com isso, o aumento do pH, ele é mais sensível, ele é menor. Então o pH não vai chegar em 9 igual chegou aqui em cima, vai chegar em 6,5, 7. E nessa situação, praticamente todo o meu nitrogênio permanece na forma de amônio. Ele não forma quase nada de amônia, porque o aumento do pH foi muito singelo, foi muito pequeno, tá? É, então, pessoal, qual que é a situação que a gente recomenda para o agricultor? Aplicar a ureia em um solo úmido ou aplicar a ureia num solo seco que vai molhar depois? Sempre é a segunda situação. É melhor aplicar numa situação de solo seco antes da chuva, porque depois, a hora que chover, a chuva vai funcionar como um incorporador natural da ureia na solução do solo. E depois que ela incorporou a ureia na solução do solo, as perdas por volatilização praticamente cessam, se encerram, tá? Então, pessoal, esse daqui eu acho que é o slide, é o ponto principal da nossa aula de hoje. Vocês têm que entender que a ureia é muito mais preferível que o agricultor aplique ela antes da chuva do que após a chuva. Porque após a chuva, o que vai acontecer com o solo? Ele vai secar. Ele vai secar. E aí eu vou ter amônia e eu vou ter vapor de água evaporando do solo, levando embora essa amônia. Então eu tenho potencial de ter altas perdas de amônia, tá? Pessoal, infelizmente, os agricultores não conhecem isso, eles não sabem disso. Então, na maioria das vezes, o que que o agricultor faz? Ele, na cabeça dele, a ureia só vai ter utilidade se tiver umidade no solo. Então, em 90% das vezes, o que que o agricultor faz? Ele espera chover e aí ele aplica ureia. Mas qual que é o cenário melhor? Seria o contrário. Se tem alguma previsão de chuva, por exemplo, se amanhã, depois de amanhã, tem alta probabilidade de chuva, o que você deve começar a fazer? Aplica ureia hoje. Hoje, amanhã, aplica toda a sua ureia, porque daí essa chuva vai incorporar sua ureia no solo. Não faça o contrário. Não fique parado 2 dias sem trabalhar, aí choveu, aí você coloca o pessoal para aplicar, porque daí você perdeu o efeito de incorporação da ureia pela chuva. Entenderam? Esse é um ponto fundamental vocês entenderem. Isso aqui é questão de prova, pessoal. Vocês têm que estudar e entender isso aqui, porque isso cai na prova, tá? Então, em cima, a aplicação após a chuva tem um cenário de altas perdas e embaixo um cenário de perdas menores, tá? Portanto, pessoal, que fique bem claro isso para vocês. A falta de umidade no solo reduz a atividade da enzima urease, retardando a hidrólise da ureia e, consequentemente, reduzindo a elevação do pH. Com isso, a formação de amônia ela é reduzida substancialmente, tá? Então, aplicação em solo seco, eu tenho uma menor formação de amônia. Tudo bem? Vamos seguindo. Então, pessoal, vamos falar de medidas, né, para eu mitigar a volatilização do N da ureia. Primeiro é incorporar a ureia. Se tiver como eu incorporar a ureia, praticamente as perdas elas cessam, elas são interrompidas, tá? Tem um trabalho aqui do colega Lara Cabezas que mostra que tanto o plantio direto quanto o plantio convencional, primeiro, né, o sulfato de amônio, o nitrato de amônio, ele apresentou baixíssimas perdas de N por volatilização, tanto em plantio direto quanto em convencional, tanto aplicação superficial quanto incorporado. Porém, a ureia, em plantio direto, aplicado superficialmente, que são as barras vermelhas, tem o potencial de perder quase 80% do N. Em plantio convencional, onde eu não tenho palha na superfície, chega a perder 30% do N. Quando eu incorporo a ureia, praticamente a perda ela é eliminada. Então, a primeira prática de reduzir volatilização é incorporar. Qual a profundidade? Pelo menos 5 centímetros. 5 centímetros de solo já é suficiente para reduzir a volatilização de amônia. O problema é que agricultores que têm áreas extensas, eles querem aplicar a lanço na superfície para ter maior rendimento operacional. Então, muitas vezes eles não querem incorporar a ureia, tá? Segunda medida, medida mitigadora de volatilização, aplicar a ureia em solo seco antes da chuva, tá? Então, aqui é um trabalho, né, de um orientado nosso de mestrado, que ele fez 6 experimentos no campo, aplicando ureia em cima da palha da cana-de-açúcar. Em 3 situações, as 3 primeiras,
ele aplicou a ureia em cima de um solo úmido, tinha chovido nos dias anteriores à aplicação. As perdas variaram aí de 19, 30 até 33%. E nesses outros três cenários, a ureia foi aplicada em situação de solo e palha secos. E fazia muitos dias que não tinha chuva. As perdas variaram aí de 2%, 14% e no máximo chegando a 20%. Portanto, as perdas elas são bem menores quando eu aplico em solo seco do que quando eu aplico em solo úmido. Então é uma estratégia simples que o agricultor tem para reduzir as perdas de amônia por volatilização, tá? E terceiro fator é a utilização de inibidores de urease. São produtos, são moléculas que inibem a ação da enzima urease por um tempo, tá? Então eu vou mostrar duas figuras aqui. Imaginem que essa seta preta para a direita aqui é a dissolução e a difusão da ureia no solo. Então eu tenho a primeira situação sem utilização de inibidor. O que acontece? Quando eu aplico a minha ureia fertilizante aqui, o grânulo dissolve e rapidamente, quanto mais azul aqui, maior é a concentração de ureia, desculpa, maior a concentração de amônia, tá? Então aqui eu tinha branquinho ureia e começou a virar azul, começou a virar amônia. Eu tenho um potencial de altas perdas por volatilização. Por quê? Porque a hidrólise da ureia ela é rápida e eu tenho um aumento rápido do pH e da concentração de amônia em volta do grânulo. Isso favorece a perda, tá? A segunda imagem é quando eu utilizo o inibidor. Quando eu utilizo o inibidor, a ureia ela permanece como ureia por mais tempo. Vocês estão vendo ela ficando branquinha aqui por mais tempo? E aí começa a diminuir o efeito do inibidor, começa a transformar a ureia em amônia, que é azulzinho, só que a concentração é bem menor. Então, a hidrólise da ureia ela é mais demorada, é retardada, né? E eu tenho uma menor perda de amônia, tá? Então, o efeito do inibidor ele é bastante importante nesse início, onde as perdas normalmente são altas, e depois o efeito diminui mas aí eu já não tenho muita perda. É isso que um inibidor de urease faz. E o principal inibidor de urease comercial que existe no mercado chama-se NBPT. Várias empresas comercializam esse inibidor, tá? Pessoal, outro processo de perda, lixiviação de nitrato. Lixiviação de nitrato. O que é lixiviação de nitrato? É percolação do nitrato no perfil de solo. Lembrando, né, que o nitrato ele percola porque o nitrato é um ânion, NO3-. E sendo um ânion com carga negativa, ele não fica retido na CTC do solo, porque a CTC do solo são cargas é composta por cargas negativas. Então, carga negativa do nitrato com carga negativa da CTC do solo se repele, o nitrato se repele e fica na solução do solo, podendo ser percolado no perfil do solo. E o problema disso é que o nitrato chegando na água de rios e lagos pode causar eutrofização, crescimento acelerado de algas, tá? Então, basicamente, aqui, quando eu tenho nitrato na solução do solo, vem uma chuva muito intensa e consegue percolar esse nitrato para águas subterrâneas e essa água vai chegar em rios e lagos e vai causar essa eutrofização. Então, é uma perda que eu não posso deixar que aconteça. Ela é mais intensa em situações de solos arenosos, onde a percolação de água é muito rápida, é muito intensa, e solos e no período chuvoso ou no verão, onde tem uma maior percolação de água no período, né, no perfil de solo, tá? São dois processos que aumentam a perda por lixiviação, tá? É, como que eu mitigo a lixiviação? Não é difícil, é fácil. Eu posso parcelar a adubação. Em vez de eu aplicar 100 kg de N de uma única vez, eu posso aplicar 50 kg de N mais 50 kg de N depois de algumas semanas, tá? Principalmente se eu estiver trabalhando em solos arenosos e no período chuvoso do ano, tá? Outra opção, utilizar fertilizantes com inibidores de nitrificação. Existem outras moléculas, não é o NBPT, outras moléculas como DCD, nitrapirina, DMPP, que são inibidores de nitrificação. Porém, eles são pouco usados no Brasil, porque as perdas por lixiviação no Brasil, elas não são tão significativas quanto em países de clima temperado, como Estados Unidos, Canadá, Europa. Então, no Brasil, é mais comum utilizar inibidores de urease ao invés de inibidores de nitrificação, tá? Terceiro processo de perda é a desnitrificação. Desnitrificação. O que é a desnitrificação? É a produção de formas gasosas de nitrogênio a partir do nitrato. Então, quando eu tenho nitrato no solo,
eu tenho condição de anaerobiose, falta de oxigênio, e essas bactérias anaeróbias facultativas, como bacilos, pseudomonas, espirilo e outras, elas utilizam esse nitrato como aceptor de elétrons durante o processo de respiração. E com isso elas acabam é, reduzindo esse nitrato para formas gasosas. Então eu saio de nitrato, os micro-organismos vão respirando esse oxigênio aqui, né, vão reduzindo ele e vai até formar formas gasosas como N2O, que é o óxido nitroso, ou até mesmo formar N2 novamente, tá? O problema disso, pessoal, é que o N2O, ele é um potente gás de efeito estufa. Ele tem um potencial 280 vezes superior comparado ao gás carbônico, ao CO2, de causar aquecimento global. Então é por isso que nós devemos evitar ao máximo a desentrificação, tá? Como que eu mitigo? As medidas mitigadoras para evitar a desentrificação. Então, a desentrificação é quando eu tenho nitrato e eu tenho condição de solos alagados, como aqui um milho, lá no Mato Grosso, né? Choveu muito, alagou o milharal aqui. Arroz irrigado por inundação, arroz inundado, né? Temos situação anaeróbia. Então, nessas situações, ó, nós não devemos aplicar fertilizantes com nitrogênio na forma nítrica, por exemplo, nitrato de amônio, nitrato de cálcio, tá? Em solo alagado. Nessa situação, eu preciso esperar o solo secar para depois aplicar fertilizante. Ou, se não, utilizar um outro fertilizante, como, por exemplo, a ureia, tá? Eu posso utilizar fertilizantes com inibidores de nitrificação, nós já falamos que isso é um pouco limitado. E se for arroz irrigado, nós precisamos dar preferência ao uso de ureia. A ureia é uma melhor fonte de nitrogênio para arroz irrigado do que o nitrato de amônio, tá? Então essas são as medidas mitigadoras da desentrificação. E aí, pessoal, é algo que está muito na moda hoje, né? São fertilizantes de eficiência aumentada, fertilizantes recobertos, com inibidores, tá? Basicamente, pessoal, o que existe hoje disponível no mercado são os fertilizantes convencionais, por exemplo, ureia, nitrato de amônio e sulfato de amônio. Os fertilizantes estabilizados com inibidores de urease ou inibidor de nitrificação, aqui alguns exemplos. Os fertilizantes de liberação lenta, como ureia, formaldeído e algumas outras moléculas que são adicionadas na ureia para que a liberação seja mais lenta, ou fertilizantes de liberação controlada, como Sulfur Coated Urea, ureia recoberta com enxofre, Polymer Sulfur Coated Urea, ureia recoberta com polímeros e com enxofre, ou ureia revestida somente com polímeros. Então, é uma outra modalidade de fertilizante, tá? No mercado brasileiro, nós temos todos esses fertilizantes disponíveis e uma característica é a seguinte: o custo aumenta nessa ordem. Os convencionais são mais baratos. Por exemplo, uma tonelada de ureia vai custar aí R$ 1.800, R$ 1.900. Uma tonelada de ureia com inibidor de urease vai custar R$ 2.000, R$ 2.100, um pouco a mais que a ureia, não muito a mais. Uma tonelada de ureia formaldeído, eu não sei o preço, mas vai custar 3, 4 mil reais. E uma ureia de recoberto com polímero ou recoberto com polímero com enxofre também vai custar seus 3.500, 4 mil reais. Então o preço aumenta muito nessa ordem, tá? E com isso, esses fertilizantes aqui, os convencionais e os estabilizados, são mais comercializados para cultivos convencionais, culturas de não tão alto valor agregado, como milho, arroz, cana, essas lavouras. E esses fertilizantes mais caros, eles têm entrado, né, em alguns mercados específicos, culturas com maior valor agregado, como frutíferas, hortifrutis, ou culturas que exigem maior número de parcelamento da adubação. Então, esses produtos de liberação lenta controlada têm entrado bem para essas culturas, mas não muito para culturas que não têm muito valor agregado, tá bom? E é importante você sempre que falar de fertilizante de eficiência aumentada, dividir em dois grupos: fertilizantes de liberação lenta ou controlada, recobertos, encapsulados, insolúveis, ou fertilizantes estabilizados, que contêm aditivos ou inibidores. O primeiro grupo são produtos que custam muito caro, 3 mil, 4 mil reais por tonelada, e os estabilizados, eles têm um preço um pouco acima da ureia, então eles não são tão caros, tá? Fertilizante de liberação lenta ou controlada. Nós temos, por exemplo, uma ureia recoberta por uma camada de enxofre elementar e uma camada de cera. Esse é um tipo de produto que tem 32 a 36% de N
10 a 16% de enxofre. O outro produto é uma ureia recoberta com polímero, né? Um polímero é um plástico, vamos dizer assim. Então, esse plástico inibe a entrada de água e, com isso, a ureia vai dissolvendo muito lentamente. Então, eu tenho fertilizantes recobertos com polímeros que liberam nitrogênio depois de 90, 120, 150 dias. Tá? Então, eles são úteis para culturas onde eu preciso uma liberação mais lenta. Tá? E aqui eu tenho uma ureia recoberta com uma camada dupla, uma camada de enxofre e depois uma camada de polímero. Então esse produto existe no Brasil e ele tem uma vantagem, além dele fornecer enxofre, ele tem um duplo revestimento. Com isso, eu tenho também uma redução na volatilização de amônia, tá? Algo que com esses produtos somente recobertos com polímeros, muitas vezes nós não temos, tá? E os estabilizados, nós temos aqueles com inibidor de nitrificação, são caros e pouco usados no Brasil, devido ao potencial limitado de perdas de nitrato por lixiviação, e os inibidores de urease, que são muito usados devido ao alto potencial de perdas de amônia no Brasil e o custo deles ser relativamente baixo, tá? Dentre os adubos com inibidores de urease, diversos compostos foram testados, mas o que tem maior apelo comercial é o NBPT, tá? NBPT. E qual que é o objetivo, pessoal, de uma ureia tratada com inibidor de urease? É retardar a hidrólise da ureia e com isso diminuir as perdas de amônia, tá? Então tem um trabalho aqui também de um orientado nosso que ele mediu, ele fez uma revisão de literatura compilando dados aí, a curva de perda de amônia por volatilização de ureia tratada com NBPT ao longo dos dias. Os trabalhos mediram aí até 42 dias as perdas. E a curva de perda de amônia da ureia comum. Tá? Então, o que a gente observa? Que no início aqui, as perdas da ureia comum elas aumentam muito rapidamente e depois estabilizam. Enquanto as perdas de ureia com inibidor de urease, elas começam mais lentamente, sobem e estabilizam em um patamar mais baixo. Na média de diversos trabalhos, a ureia perdeu 31% de N e a ureia com MPT perdeu metade, 15%. Então, esse slide aqui eu gosto muito porque a ureia com MPT funciona, reduz a volatilização? Reduz. Ela elimina a perda por volatilização? Não, ela não elimina. Ela não elimina a perda, mas ela reduz bastante. Reduz, por exemplo, até pela metade a perda por volatilização. Então, para você fazer conta, né? Se vale a pena comprar uma ureia com inibidor de urease comparado a uma ureia, é só você considerar o preço dela e qual que é o potencial dela em reduzir as perdas, tá? Então, se eu reduzir de 31% para 15%, eu estou evitando a emissão de um monte de amônia. Então, mais nitrogênio vai sobrar para a planta. E então, eu tenho que fazer conta de relação custo-benefício para ver se isso realmente vale a pena. Na maior parte dos cenários, isso acaba compensando. Uma ureia tratada com NBPT, normalmente, ela custa de 40 a 50 dólares por tonelada, mais caro do que uma tonelada de ureia. Então, o custo ela não é tão alto pelo benefício que ele entrega. Tá bom? E aí, com isso, com essa menor volatilização, os trabalhos aí têm mostrado que quando eu utilizo uma ureia no BPT, isso aqui é milho, eu tenho um ganho de produtividade comparado à ureia e ele começa a se assemelhar ao nitrato de amônio, que é um fertilizante que não tem perdas por volatilização, tá? Então, mostrando aí 400 quilos por hectare de grãos de ganho da ureia tratada comparado com a ureia convencional. Então, reduziu a volatilização e com isso deixou mais nitrogênio no solo e com isso o milho produziu mais do que a ureia, tá bom? Com isso, pessoal, a gente finaliza essa segunda parte e vamos partir aí para a terceira e última parte da nossa aula.